galerinha do YouTube! No vídeo de hoje eu vou te mostrar e te provar que dietas low carb, receitas low carb não emagrecem. Como assim, Nutri? Se você não me conhece, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista esportiva e funcional. E o vídeo de hoje é porque, gente, eu tenho visto aí algumas pessoas postando as coisas aí nas redes sociais, nos stories, e aí eu me senti na obrigação de vir aqui te desiludir. Meu, para de ilusão, porque receitas low carb não emagrecem. Vamos entender o porquê? Muito bem, vamos lá, eu trabalho com consultório aí há mais de 10 anos e eu sou especialista em grupos de emagrecimento, então já foram 40 grupos de emagrecimento, na realidade são 39, eu tô iniciando mais um grupo de emagrecimento dentro de 1 ou 2 semanas e, portanto, as estratégias que eu uso nos meus grupos de emagrecimento incluem a low carb, mas eu tenho que vir aqui te explicar como que tem que ser essa low carb para a pessoa realmente emagrecer. Tá? Não é simplesmente vou lá na internet, acho uma receitinha low carb, pronto, vou fazer essa receitinha, eu vou emagrecer. Não, e eu vou te provar por quê, ok? Eu não calculei nenhuma receita low carb, mas eu separei alguns produtos aqui da minha cozinha que são low carb, então por isso eu vou te mostrar que low carb não emagrece. Vamos lá? E o primeiro, eu não sei se vocês vão conseguir ver o rótulo, tá? Gente, se aparecer marca de alguma coisa aqui, entenda, eu não estou patrocinando marca nenhuma, tá? São os produtos que eu tinha ali no meu armário e eu trouxe aqui, aliás, né? Se alguém quiser me patrocinar, fica a dica aí, patrocina Nutri, tá? Muito bem, então eu tenho um azeite extra virgem que tá ali no meu armário e olha só, se você for observar aqui, ó, na tabela nutricional, se você for ver aqui, ó, carboidratos, esse azeite ele tem 0 de carboidratos, portanto ele é low carb, viu só? Então, low carb é uma estratégia de alimentação em que a gente reduz um dos macronutrientes. Então, se você não sabe, quando um nutricionista calcula a dieta de um dia todo, ou para emagrecimento, ou para definição muscular, ou para hipertrofia, para engordar, para emagrecer, enfim, essas calorias do dia desse cardápio, elas são distribuídas em 3 macronutrientes: os carboidratos, proteínas e gorduras, ou lipídios, também chamado de lipídios, tá? E as calorias totais são a soma desses 3 macronutrientes. Então, em um cardápio low carb ou uma receita low carb, o ingrediente que é reduzido são os carboidratos, ok? Então, portanto, não há uma obrigatoriedade em se reduzir os outros macronutrientes, ou seja, proteínas e lipídios. Agora, também, para trazer você presente aqui pro nosso tópico, pro nosso assunto de hoje. Carboidratos, 1 grama de carboidratos tem 4 calorias. 1 grama de proteínas tem também 4 calorias. Agora, 1 grama de gordura tem 9 calorias, ou seja, mais do que o dobro de calorias dos carboidratos. Então, Nutri, como assim que low carb emagrece? Então, lembrando, emagrece sim, desde que respeitado algumas regrinhas desse tipo de estratégia. Antes de continuar aqui, eu vou provar para você que receitas low carb não emagrecem, tá bom? Então, aqui eu mostrei para vocês da questão do azeite, nem sequer tem carboidratos, mas continua tendo muitas calorias, né? Tudo bem que são calorias boas, tá? Então, uma colher de sopa tem 106 calorias, que são calorias muito boas. Mais um alimento aqui que é low carb. Deixa eu esconder aqui a marca para não falar que eu tô patrocinando ninguém, né? E aqui, ó. Tá? Você vai ver aqui carboidratos 0, ou seja, low carb. Tem mais. Vamos lá, eu tenho aqui também uma manteiguinha. Cadê a tabelinha nutricional aqui? Também são 0 carboidratos na porção de uma colher de sopa. E não é só isso, olha só, eu tenho oleaginosas aqui, nozes, e tenho também aqui uma tabelinha
nutricional. Então 15 gramas de nozes, que é o equivalente a mais ou menos uma colher de sopa bem cheia, uma colher e meia mais ou menos de oleaginosas, você tem, que são 15 gramas, né? Você tem aí 3 gramas de carboidratos, ou seja, é low carb. Eu tenho aqui também as castanhas, tá? Castanhas de caju. Então, a porção de uma colher de sopa, 15 gramas, você tem aqui, 15 gramas você tem um pouquinho mais de carboidratos, são 5,3 gramas. Continua sendo muito pouco, portanto, low carb. E por último, eu tenho aqui as castanhas do Pará. Então, 30 gramas equivale a 2 colheres de sopa, tá? Você tem aqui apenas 1 grama de carboidrato. Uau! A castanha do Pará é a oleaginosa dessas 3 opções que tem menos carboidratos, ok? Portanto, é low carb. Então, qual que é o grande segredo, Nutri, nesse tipo de estratégia no emagrecimento? Uma vez que você controla os carboidratos da dieta, veja bem, existe toda uma questão hormonal que é inibida quando você faz isso. Por exemplo, você não tem liberação excessiva de alguns hormônios que são responsáveis pelo aproveitamento desse carboidrato no organismo, fornecendo pra gente energia, por exemplo, que é um hormônio, a insulina. Então, todas as vezes que você come muito carboidrato, ou se você come principalmente carboidratos de alto índice glicêmico, ou seja, carboidratos mais refinados, sem fibras, que são mais concentrados em carboidratos, por exemplo, as massas, farinhas brancas, doces, tudo isso tem uma quantidade excessiva de carboidratos sem fibras, né? Em grande quantidade. Portanto, esse tipo de alimento, quando você consome, você tem uma liberação excessiva de insulina. Você tem picos de insulina. E a insulina é um hormônio que é um dos grandes responsáveis pelo acúmulo de gordura e por fazer você engordar, né? Então ele estimula aí você a parar de queimar gordura, por exemplo, se você está num processo aí de emagrecimento, quando ele é liberado em excesso, e ele estimula também fazer o seu corpo a depositar gordura, principalmente naqueles locais que a gente não gosta, né? Aquela gordurinha localizada. E a partir da hora que você começa a controlar o consumo de carboidratos e fazendo a estratégia da forma certa, é claro, fazendo exercícios ou não, você vai emagrecer. Mas então não é porque você está comendo a receita low carb que você vai emagrecer. É porque quando você come esse tipo de alimentos, você tem aí uma diminuição na liberação desse hormônio, a insulina, tá? Então a dica é, quando você for comer alguma receitinha low carb, é não exagerar na quantidade, porque normalmente o nutriente que é aumentado nessas receitinhas são as gorduras. Então, por exemplo, você vai observar que todas as receitinhas low carb que tem por aí, dá uma observada ou na tabelinha nutricional ou na lista de ingredientes. Sempre vai ter uma fonte de gordura natural, né? Natural ou não, né? Se for uma receitinha mais saudável, sim. Então vai ter aí uma farinha de amêndoas, então que é uma oleaginosa, certo? Você vai ter um aumento, por exemplo, do óleo de coco, né? Vai ter um adoçante natural, que é o xilitol. Então você vai ter um controle aí da quantidade de carboidratos na receita, mas concorda se você pegar essa receita só por ela ser low carb e você comer ela em grande quantidade, você não vai emagrecer, porque na realidade você vai estar consumindo uma quantidade maior de calorias. Mas Nutri, como assim? Como as pessoas então vão conseguir começar um pouquinho e vão morrer de fome, não vão? Não, tá aí a grande dica, o pulo do gato, aquela coisa que só as pessoas que entendem mais de bioquímica, fisiologia vão entender, e muitas pessoas às vezes não entendem isso. Lembrem-se que quando a gente aumenta muito esse hormônio, a insulina, você aumenta ansiedade, fome, é um dos responsáveis também pela compulsão alimentar. E eu sei disso, gente, porque eu trabalho com isso há mais de 10 anos e eu, inclusive, já tive um transtorno alimentar antes de estudar nutrição. Então, vai por mim. Eu sei muito bem como que funciona no organismo da pessoa esse consumo exagerado de carboidrato. Quando você para de comer excesso de carboidrato, você tem um aumento da percepção da saciedade. Você se sente mais saciado com menos. Você tem menos fome, menos ansiedade, menos compulsão alimentar. Então, portanto, a grande dica é, quando você comer alguma receitinha low carb, você
preste atenção para a saciedade, tá bom? Então mastigue muito bem esse alimento, dê tempo do seu corpo se comunicar, mandar para o teu cérebro que está recebendo o alimento. E isso pode levar em torno de 20 minutos, o processo da mastigação, a absorção e liberação de alguns hormônios que se comunicam com o seu cérebro pode levar em torno de 20 minutos. Então nada de comer rápido, sem prestar atenção no que você está comendo, sem mastigar. Então quando você for comer uma receitinha low carb, mastigue muito bem, coma devagar e preste atenção nesse momento, não fique fazendo eu sei que isso é difícil, eu sou mãe, né? Eu sou mãe, dona de casa, profissional. Eu sei que é difícil a gente parar para comer e prestar atenção no que a gente está comendo. Mas se você fizer isso, você vai comer só um pouquinho daquela receita. Consequentemente, você vai ter uma maior percepção da saciedade. Você não vai ter esses picos de insulina, porque você está controlando o consumo de carboidratos. Então vai comer menos, vai ficar saciado mais rápido, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a fome, vai diminuir a compulsão alimentar. E o resultado disso é emagrecimento, ok? Então esse vídeo é um alerta. Aliás, né? A gente já vai agora aqui para a reta final e se você gostou desse conteúdo, por favor, já curte aqui o vídeo, né? Mostra para a Nutri que você tá gostando, porque é importante esse tipo de conscientização e muitas pessoas ficam se boicotando aí, nunca tem resultado porque não sabe disso. Então já curte aqui e compartilha lá com a sua amiga aí que fica fazendo um monte de receitinha low carb e não emagrece de jeito nenhum, tá? Então compartilha lá, ajuda a Nutri aqui a crescer o canal, compartilha esse conteúdo com outras pessoas também. Tá? Aliás, se você não segue o canal, você tá de brincadeira, né? Você vai ter a oportunidade de tomar um café aqui com a Nutri toda semana, falando sobre mitos, dicas aí de emagrecimento, nutrição, saúde e longevidade. Não é só emagrecimento que você vai ter aqui no canal não, tá? Reserva sempre um cafezinho, a gente vem aqui toda quarta com um novo vídeo. E continuando... Eu não lembro o que eu tava falando. É isso, galera. Então, quando for fazer as suas escolhas, faça escolhas conscientes. Sempre dê uma olhadinha nos rótulos para você observar não só a quantidade de carboidratos, mas principalmente também dar uma olhadinha nos ingredientes, o que tem nesse alimento, se eles são saudáveis ou não. Se você tiver dúvidas, você pode também, olha, me segue, vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais, o Instagram, Facebook. Me segue lá também, porque você pode me chamar lá no direct, lá no Messenger, para tirar suas dúvidas. Eu vou te ajudar, tá bom? Eu tô aqui diariamente conversando com a minha audiência, então vai lá, não deixa de me seguir fora nas outras redes sociais também. É isso, galerinha, um beijo carinhoso, fica com Deus e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!